Olá, começa agora mais uma edição do Direto da Redação. Nessa semana o programa completou um ano no ar e hoje vamos relembrar entrevistas feitas ao longo desse período. E a gente começa com uma entrevista sobre as políticas públicas da Prefeitura de Fortaleza voltadas para mulheres. A jornalista Ivelise Maia conversou com a coordenadora executiva da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Cristina Brasil. A gente vai falar agora sobre a ferramenta de mapeamento de denúncias de assédio sexual no transporte público de Fortaleza, a Nina. E aqui ao meu lado está a Cristina Brasil, que é coordenadora executiva de políticas públicas para as mulheres na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Olá, Cristina, é um prazer recebê-la aqui. Olá, Ivelise, estamos aqui muito felizes de estar na Câmara de Vereadores de Fortaleza e estamos à disposição para prestar as informações necessárias dessa ferramenta tão importante, em especial para as mulheres do nosso município de Fortaleza. Cristina, eu queria que a gente falasse um pouco, primeiro, o que é a ferramenta Nina, para que as mulheres possam entender como é que ela funciona. Muito bem, a ferramenta Nina é uma API, Ela tem uma mescla com inteligência artificial. Ela já tinha sido implementada em 2019, embora numa modelagem menos tecnológica como a qual ela está hoje, E ela avança para um acesso via WhatsApp, se tornando uma ferramenta mais amigável, mais leve e de melhor acesso para a população. Então, a grande diferença dela é no sentido de que a mulher, ou quem se sentir incomodado, mas sobretudo as mulheres que são a maior frequência de mulheres, em especial no transporte público, do próprio ônibus, ela possa, inclusive, subir imagens, ou seja, ela possa registrar as imagens, anexar essas imagens, filmar, fotografar e anexar no WhatsApp, que a ferramenta antes, na primeira versão dela, não permitia. Como as pessoas podem acessar a ferramenta Nina? É bem simples. Elas podem, eu sugiro, inclusive, que nós todas, mulheres, sobretudo, possamos registrar o telefone da Nina, o WhatsApp da Nina nos nossos telefones. O meu já tem, Então, você faz pelo 85-93300-7001, que é exatamente o WhatsApp da Nina. E lá você vai fazer um breve cadastro, Então, você vai dar detalhes sobre você, as suas características e deixar guardado. Porque no momento que acontecer uma ocorrência, você já fez o cadastro e você vai só inserir a descrição da denúncia, E me permita dizer que a questão da denúncia, quanto mais descrita, melhor vai ser para que os agentes de segurança pública, sobretudo a delegacia da mulher ou qualquer delegacia, possa abrir um inquérito, Porque a Nina, ela não dispensa o boletim de ocorrência. É preciso que a pessoa que foi vítima de assédio ou de importunação sexual vá até a delegacia e faça o BO, faça o boletim de ocorrência, e lá a própria delegacia vai solicitar as imagens mais aprofundadas, as imagens da ETFO, as imagens do Cine de ônibus, para buscar caracterizar essa pessoa que cometeu este delito, A ferramenta tem um pouco mais de 2 meses de funcionamento. Já foram realizadas muitas denúncias? Olha, na primeira versão da Nina, que foi de 2019 a 2020, nós tivemos 2.300 denúncias, Agora, só nesses primeiros meses, nós estamos com 131. E eu gostaria até de caracterizar um pouco essas denúncias, Dessas 131, mais de 100, 102, 103, foi feita pelas vítimas, Porque também a denúncia pode ser feita por alguém que esteja vendo a pessoa passar por aquele perrengue, por aquela importunação, Mas a gente está percebendo que o perfil de acesso é da própria vítima. Agora, ela faz depois da ocorrência. A frequência maior está depois da ocorrência, pode ser feito, mas eu lembro de novo, é importante detalhar a vestimenta da pessoa, a linha do ônibus, o número do ônibus, de onde você ia para onde você ia, Porque quando você dá essas características, aí os agentes de segurança, a Polícia Civil, sobretudo, a investigação vai ser mais rápida. E a grande maioria é de mulheres, 103 são mulheres cis, Mas também temos mulheres trans, homens trans, pessoas não binárias que também fazem uso da denúncia. E homens também, Mas a maioria é de mulheres. Mais de 100, desse universo de 131 até aqui, é
de mulheres, a maioria, assim, totalizante mesmo, que seja bem pesada na denúncia. E também essa denúncia ela é feita por uma ocorrência dentro do próprio ônibus. A maioria, assim, vou dizer, esmagadora, né? Ela ocorre dentro do ônibus mesmo, né? Embora também tenham ocorrências na parada e tenham ocorrências no terminal, tá certo? Então, essa caracterização, para nós, ela é muito importante. Existem algumas linhas que a gente tem percebido, né? Por exemplo, Bezerra de Menezes, Washington Soares, Conjunto Ceará, Papicu. Então, essas têm tido uma frequência um pouco mais, né, aquecidas, vamos dizer assim, de denúncias das pessoas e a faixa etária dessas mulheres é interessante, é de 21 a 40 anos. A maioria, a frequência maior é de 21 a 40 anos. Então, quando a gente faz esse perfil, né, da denúncia, nos ajuda, né, inclusive, a promover melhores informações para que as pessoas se sintam à vontade de realmente denunciar. Por isso que eu peço que a gente faça o cadastro prévio para que na hora, se puder ser quase que na hora, seria o ideal. Porque a gente, no futuro próximo, a gente pensa em trabalhar essa conexão rápida com a segurança cidadã, com a nossa SESEC, né, com a Guarda Municipal e com a própria polícia de uma maneira geral. Então, nesse momento, nós estamos com uma ferramenta que eu considero poderosa, né, que tem condição de trazer um reflexo e promover uma diferença nessa questão do combate ao assédio sexual no transporte público, que é para o qual ela foi desenhada neste primeiro momento, né? Importante a gente lembrar que as mulheres que têm que fazer a denúncia, né, Cristina? Sim, não tenha dúvida. A mulher não pode ter medo de fazer isso. Aí você tocou num ponto que eu quero também registrar aqui, aproveitando a nossa TV Câmara, né, Fortaleza, para dizer o seguinte: todos os registros que são feitos na Nina, eles são totalmente sigilosos. Um colaborador, um servidor da Etufor não tem acesso, quando aparece o nosso dashboard, não tem acesso a nome, a endereço, a nada, né? Então aparece uma opção de letra, número, e você não tem acesso à informação. Então a mulher tem que ficar tranquila, ela tem que denunciar. Quanto mais denúncia ela fizer, quanto mais boletim de ocorrência ela fizer, nós vamos conseguir coibir. O prefeito Sarto, né, está imbuído com toda a sua equipe, com seus secretários e secretárias, né, de melhorar cada vez mais essa rede de proteção das mulheres, né, várias conquistas que nós tivemos nesses poucos 2 anos, né, de mandato do nosso prefeito. E essa ferramenta, ela faz parte de um conjunto de ações, né, trabalhadas, inclusive, para uma política que está sendo desenhada para prevenção e enfrentamento do assédio sexual no município de Fortaleza, né? Então, ela está sendo desenhada para que a gente possa, com esse elemento que é o assédio e importunação no transporte público, a gente, né, encaixar nesse conjunto de ações que a Prefeitura de Fortaleza vai trazer muito em breve para toda a nossa população. E, Veliz, me permita dizer o seguinte, que isso que acontece dentro do transporte público é crime, né? Para quem não sabe, em 2018, a Lei 13.718, ela trata dessa matéria e prevê reclusão, prevê prisão, certo? De 3 a 5 anos. E uma coisa que a gente tem observado aí, voltando um pouco ao perfil, que a maioria das ocorrências a descrição é de encoxar e apalpar. Todo mês eu estou acompanhando e essa tipologia é a mais encontrada. Hoje, desses 131 casos que eu estou apresentando para vocês aqui hoje, 51 é de encoxar e apalpar, né? Então, a mulher tem que se sentir assim, tranquila em relação à denúncia, né, de poder fazer, porque ela é usuária, a mulher é a principal usuária do transporte público, em termos numéricos, inclusive, né? E por isso ela tem que ficar tranquila de fazer, porque não vai chegar a informação de quem foi que fez. Agora, vamos entrar com um boletim de ocorrência, a mulher deve entrar com um boletim de ocorrência para que a polícia possa cuidar e aplicar, né? Oferecer as evidências do inquérito policial para a abertura de um inquérito criminal
e enquadrar essa pessoa, né, que a gente chama de pessoa para ser caridoso e ser elegante, né, esta pessoa, esse sujeito, né, é uma agressão, é uma violência, né, esse sujeito da violência, esse sujeito do crime, enquadrado e punido na forma da lei. A gente fala agora sobre a importância do aleitamento materno. Sobre esse assunto, eu conversei com a Luciana Passos, que é gerente da atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde. Confira. Luciana, muito bem-vinda. Eu queria que você começasse explicando quais os benefícios do leite materno, tanto para a mãe como para o bebê. O aleitamento materno é um grande benefício que nós temos justamente após ter o bebê. As mães são fonte de nutrientes ativos e importantes para a criança, desde proteínas até a proteção contra a doença com anticorpos, com uma proteção também própria dos nutrientes que são ofertados pelo leite materno. Que doenças podem ser evitadas através aí do leite materno? Todas assim, a gente pensar, todas as vacinas que as mães tomam, elas passam para o bebê aquela proteção até que elas façam seus 6 meses, 9 meses, ou seja, até quando eles têm o seu esquema vacinal completo, ou seja, dá uma garantia de que até os 6 meses eles estão protegidos com o leite materno. O aleitamento materno ele também traz muitas vantagens para essa mãe que está amamentando, né? Sim, claro. Quando a mãe amamenta, ela tem um pós-parto muito bom, ela retorna ao peso anterior ao da gravidez, ela tem uma resolução do sangramento pós-parto rapidamente, com 2, 3 dias, e, logicamente, favorece a vinculação da mãe com o bebê. O leite materno é preconizado até que idade? A gente, logicamente, já no acompanhamento da criança no primeiro ano, a gente estimula esse aleitamento exclusivo até os 6 meses. E, logicamente, a mãe, ela, por livre demanda, mantém o aleitamento após os 6 meses e, normalmente, até o 2º ano, a gente estimula, que é o período que, normalmente, a criança começa a ir para a escola, começa a ter outro tipo de atividades e aí o aleitamento é interrompido. Existe esse negócio de leite fraco ou isso é um mito? Não, o leite materno é um leite que ele sofre mudanças, desde o primeiro que sai após o parto, que a gente chama colostro, que é aquele leite bem aguado, que a população fala que é muito fraco, mas é um leite propício para aquele momento do nascimento da criança, que é o colostro. E a partir daquele momento, o leite sofre modificações, onde vai vir mais gorduras, proteínas de outras naturezas, e, logicamente, vai encorpar o leite e se tornar até um pouco mais espesso, que as mães dizem que engrossam o leite. O município de Fortaleza disponibiliza aí para a mulher que amamenta salas de apoio. Como é que funcionam essas salas? Aonde elas estão instaladas? As salas de apoio à mãe que amamenta são salas que estão em unidades de saúde, postos de saúde da nossa rede. É uma sala que tem por objetivo receber essa mãe que acaba de ter o bebê e acolhê-la, orientá-la, né, fazer as devidas orientações de como ultrapassar esses primeiros dias da amamentação, que sempre tem algumas intercorrências de ferimento no peito, enfim, de não saber se o leite está dando conta, assim, está alimentando adequadamente a criança. E aí todas essas orientações são dadas para a criança, para a mãe, em relação à criança. Em que locais essas salas foram instaladas? Atualmente nós contamos com 21 salas, sendo 4 em hospitais, que são maternidades, e, logicamente, 17 em postos de saúde. É importante também saber que nessas salas a gente conta também com a orientação de coleta de leite quando tem excesso a mãe, ou seja, uma forma de doar esse leite. É feitas as orientações como manusear esse leite coletado, armazenamento e, logicamente, destiná-los aos bancos de leite. São linkados às grandes maternidades, como a maternidade escola, HGF, Albert Sabin, que são bancos de leite que fazem o processamento desse leite e ofertam nas UTIs neonatais. Tá ótimo, então, doutora. Muito obrigada pela participação aqui no Direto da Redação. E quem ficou interessado em saber onde que essas salas funcionam, basta acessar o portal da Prefeitura de Fortaleza, que tem todos os endereços dos postos de saúde e das maternidades, né?
O Direto da Redação fala agora sobre habitação. Um dos eixos da política de habitação da Prefeitura de Fortaleza é a construção ou a reforma de banheiros. São as chamadas melhorias habitacionais. Sobre esse tema, eu conversei com o Paulo André, que é assessor de planejamento da Habitafor. Paulo, muito bem-vindo. A gente falar assim, em pleno 2022, é comum a Prefeitura de Fortaleza encontrar residências, casas que não tenham banheiro ou que tenham banheiro, mas que não tenham condições de uso? Infelizmente é comum, sim. Não deveria acontecer, mas acontece. Para isso, a gente realmente tem que fazer um trabalho junto a essas comunidades de identificação, né, para que a gente realmente possa atuar na política de melhoria habitacional. Qual é o objetivo dessa iniciativa? O objetivo dessa política é dar dignidade a essa comunidade, né? É trazer a dignidade para essa comunidade, que a gente não se imagina hoje em dia uma família não ter um banheiro na sua casa, né? E a melhoria habitacional não é só um banheiro, né? Existem outras ações estruturais que são feitas, mas a mais grave realmente é a falta do banheiro, né? Essa política é uma política que visa por comunidade, ele não é um benefício individual, que a gente trata individualmente, que tem uma inscrição por pessoas para que se tenha esse benefício. Existe um levantamento por parte do planejamento da Secretaria de Habitação, que é feito em determinadas comunidades, no qual a gente busca a captação de recursos para que a gente possa atuar. Um exemplo claro disso é o Vila do Mar 1 e 2, que foram feitos aí quase 2.000 melhorias habitacionais naquela comunidade. A gente tem também atuado, já tem 66 unidades já feitas, de 150 previstas no Moura Brasil. Provavelmente a gente vai aumentar um pouco esse número. A gente tem no Serviluz também essa atuação. Qual é o perfil desse beneficiário? O perfil é a situação de vulnerabilidade que é encontrada dessas pessoas, né? Existe alguns assentamentos precários que já existe um levantamento feito. Através desses assentamentos precários, a gente tem um trabalho junto com a COPS, né, que é a nossa Coordenadoria de Programas Sociais, junto com a Coordenadoria de Infraestrutura, que faz esse trabalho junto a essa comunidade. É feito um levantamento e um diagnóstico sobre qual a real necessidade daquela comunidade. E, infelizmente, a gente se depara muito com essa situação de casas que ainda não possuem nenhum banheiro. Essa é uma política que traz mais dignidade para essas famílias? Com toda certeza, né? Não só de melhoria habitacional, mas como de todos os outros eixos de habitação que nós temos, como a da produção habitacional, como a da urbanização, né? Como também a do papel da casa, que é a da regularização fundiária. Quais os bairros contemplados? Da melhoria habitacional, nós estamos atuando agora, concluímos o do Pirambu, né, do Vila do Mar 1 e 2, estamos atuando no Moura Brasil, Serviluz e agora estamos entrando no Babilônia, né, que é ali no Cocó, Jardim Castelão. É preciso fazer algum cadastro? Não existe uma inscrição, mas a Habitafor ela tem uma ouvidoria e ela tem uma equipe preparada para receber essas comunidades, para escutar as comunidades, para trazer essas demandas, né, para que isso fortaleça também um trabalho de planejamento nessas comunidades. Não existe uma inscrição individual para que essas pessoas consigam ter o benefício, mas existe uma sinalização da comunidade para que aquele bairro é um bairro que necessita de uma atuação e de um acompanhamento maior por parte da Habitafor. O que é que essa reforma contempla? Existe, a principal delas é o banheiro, né? A gente tem também a reforma de fachadas. Em algumas questões, a gente precisa mexer em algumas questões estruturais da casa, quando existe um risco naquela casa, então existe alguma melhoria nesse sentido, né? E aí vai depender desse diagnóstico, desse levantamento que vai ser feito inicialmente. Muitas vezes, para que a gente construa um banheiro, a gente precisa mexer na estrutura hidráulica dessa casa inteira para que consiga chegar, né, a ter esse benefício do banheiro, né? Então, acaba tendo que mexer muitas vezes na estrutura também da casa para isso. Outro eixo aí dessa política é a regularização fundiária. Como é que acontece? Importantíssimo, né? Infelizmente, existe hoje um número muito grande de pessoas que têm uma casa, mas que essa casa não tem segurança jurídica, né? Essa casa ela não tem um processo de valorização, essa pessoa não consegue muitas vezes tirar um empréstimo no banco porque não tem um endereço fixo, porque não tem um endereço próprio, uma garantia da sua casa, né? E a regularização fundiária não só para as unidades que são construídas. Para você ter uma ideia, quando a gente vai fazer também uma urbanização, né,
que a gente vai precisar reassentar famílias que estavam realocadas em áreas de risco, né? Em áreas, por exemplo, próximo de lagoas, que vão ser urbanizadas, essas famílias vão ter que ser reassentadas e retiradas dessa localidade, que vão ser amparadas pelo aluguel social por um determinado período de tempo, enquanto se é feito um novo reassentamento para se beneficiar aquelas famílias. E você, quando é feito esse investimento de urbanização, você tanto vai fazer a regularização fundiária das novas unidades habitacionais, como de unidades habitacionais que estão ao redor daquele processo de urbanização. Então, hoje nós já temos várias comunidades já sendo atuadas para o processo de regularização fundiária, né? O prefeito Sarto realmente teve um grande desafio, ele colocou no seu plano de governo uma meta bem audaciosa de 40 mil unidades no seu mandato, né? É um número bem alto, né? Para isso, a gente tem buscado mudar o marco legal da legislação, facilitando esse processo de regularização fundiária para que a gente possa atingir o maior número possível. Hoje nós temos mais de 21 mil processos de regularização fundiária em andamento dentro da Habitafor. E a nossa meta é ultrapassar os 40 mil dentro do mandato do atual prefeito. A gente já citou aí 2 eixos, regularização fundiária e melhorias habitacionais. Quais são os outros 2? É a da urbanização de assentamentos precários, né, em ambientes onde existem pessoas morando em situações análogas, como a gente falou, em beira de lagoa, em situações de risco, no qual a Defesa Civil tem realmente atuado muito, né? Para isso, a gente precisa fazer o reassentamento daquelas famílias, urbanizar aqueles espaços para que aqueles espaços tenham uma proteção ambiental e aquelas pessoas não fiquem desamparadas que estão numa situação de risco, né? Então, a urbanização ela faz parte desse processo também de habitação. E a regularização fundiária é a última, né? E a produção habitacional é a principal, que é a produção em si da unidade habitacional, seja de reassentamento, seja de sorteio, né? Para os beneficiários, né? É uma forma de beneficiar e diminuir esse índice que a gente tem do problema habitacional. Além de dar a casa, de reformar, é feito também um trabalho social com essas famílias. Todos esses eixos, eles só podem existir se existir um trabalho social. O que é esse trabalho social? É trazer realmente o poder público para próximo da comunidade, né? Orientar sobre os seus direitos, né? No formato de condução, de como se vai tratar dentro de um conjunto habitacional como esse, tentar fazer com que aquelas famílias tenham dignidade também em trabalho, tentando fazer cursos vocacionais, né? Empreendedorismo, fazendo com que aquelas pessoas tenham renda e realmente se estabeleçam de uma forma digna naquela comunidade. Ok, para a gente concluir, qual é o canal que o cidadão tem para chegar até a Habitafor? Algum telefone, e-mail, endereço? Nós temos o canal da ouvidoria, né, da Habitafor. Nós temos o canal direto também com a Habitafor, que está com as portas abertas para receber qualquer cidadão. E além do que o canal aberto para qualquer pessoa individual que queira procurar a Habitafor, a gente ainda tem um canal com a sociedade através dos conselhos municipais que podem sim estar sempre indicando novas ações. Tá ótimo então, Paulo André. Muito obrigada pelas informações e um bom trabalho, viu? Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.